Olá, o meu nome é Patrícia, mas você pode me chamar de Patialê. E hoje eu vou contar a sexta história da Rainha da Neve. Essa história é sobre uma mulher, aliás, sobre duas mulheres que moram no extremo norte do nosso planeta. Gerda está chegando lá e cada vez mais perto do seu amiguinho Kai. E você, já se inscreveu aqui no canal Contos Patialê? Sim? Então, não deixe de se inscrever, hein? Aqui, ative as notificações também. E vamos então para a nossa próxima história. Vem comigo? A Rainha da Neve, a Mulher da Lapônia e a Mulher da Finamarca. Bach e Gerda pararam diante de uma casa com um telhado que chegava até o chão e uma porta tão pequena que para entrar era preciso rastejar. A casa parecia mesmo muito miserável. Lá dentro havia apenas uma mulher, a Mulher da Lapônia, a preparar peixes à luz somente de uma lamparina a óleo. A rena contou-lhe a história deles. A de Gerda somente após contar a sua própria, pois pensava assim ser importante. Depois de atravessarem tantos quilômetros no vento cortante, Gerda estava tremendo de frio, que mal podia falar. Pobre garotinha, venha se aquecer junto à lareira, pois vocês ainda têm que correr muito, disse a velha mulher e continuou. São mais de 100 quilômetros até a Finamarca. Lá é onde as luzes azuis estão no céu noturno. A Rainha da Neve as acende de sua casa de campo e vocês devem encontrar a Mulher da Finamarca e entregar-lhe as palavras que escreverei aqui nesta pele seca de peixe, pois estou sem papel. Ela irá ajudá-los mais do que eu. Após se aquecerem, beberem e comerem, a Mulher da Lapônia escreveu na pele seca de peixe e pediu a Gerda que aguardasse com muito cuidado. Colocou a garota na rena, amarrando-a bem firme, e então os dois se foram, correndo na imensidão branca mais uma vez. Eis que os barulhos novamente se fizeram no céu e as luzes do norte brilharam, queimando encantadoras a noite inteira. Então, eles finalmente chegaram à Finamarca. A casa da mulher finamarquesa não tinha porta. Assim, eles bateram na chaminé, chamando pela mulher. Lá dentro era muito quente. Fazia tanto calor que a pequena e suja mulher andava praticamente nua. A finamarquesa ajudou Gerda a despir-se de suas pesadas roupas e botas de inverno e pegou um pedaço de gelo para que Bach se refrescasse, pois não havia outra forma de aguentar o calor lá dentro. Gerda entregou-lhe a pele seca de peixe da Mulher da Lapônia e prontamente ela leu. Em 3 passadas de olhos, a pequena mulher da Finamarca já sabia as palavras de cor. Guardando-a no armário, pois ela não desperdiçava nada e a comeria depois, ela observou os dois. Bach então contou sua história e depois a de Gerda. Mas nenhum som foi ouvido da boca da mulher. Ela apenas piscou os olhos. A rena assim continuou. Sei que você é muito poderosa e sábia. Pode amarrar todos os ventos do mundo em apenas um nó. Se um marinheiro conseguir afrouxar um pouco este nó, se fará um bom vento. Se um segundo afrouxar mais ainda esse nó, o vento se fará bem forte. Já se o nó é afrouxado uma terceira e quarta vez, a força do vento será de um furacão enfurecido, que as matas seriam
todas reviradas e derrubadas. Você dará uma poção à pequena donzela que a permita possuir a força de 12 homens e consiga derrubar a Rainha da Neve? A força de 12 homens? Não seria nada mal, respondeu a mulher da fina marca. Assim, ela pegou uma grande pele enrolada dentro de um armário, com estranhos caracteres escritos nela, os quais ela leu tão rapidamente que até escorria suor de sua testa. A rena continuava a pedir ajuda por Gerda e a garota olhava a fina marquesa com olhos a ponto de lacrimejar. A mulher então puxou o baque para um canto e começaram a sussurrar. Kai está no palácio da Rainha da Neve, sim, disse a mulher e continuou. Ele acha que tudo lá é fabuloso e melhor lugar no mundo não há. Isto pois o caco de espelho está em seu olho e em seu coração. Se não forem retirados primeiro, ele nunca será capaz de retornar à humanidade por completo. Ou seja, a Rainha da Neve ainda terá poder sobre Kai. Mas não há nada que dar a Gerda para ter mais poder diante de tudo isso, sussurrou Bak. Ela tem o maior poder de todos, não vê? Não posso dar mais poder a ela. É desse poder que vem a força que permitiu que ela chegasse aqui, atravessando os perigos do mundo sozinha e descalça, fazendo homens e animais a servirem. Seu poder está em seu coração, pois é doce e inocente. Ela não deve nos ouvir falar sobre ele. Em poucos quilômetros daqui, começa o jardim do Palácio da Rainha da Neve. Leve-a e deixe-a perto de um grande arbusto com frutas vermelhas na neve. Volte o mais rápido que puder e não fique falando muito. Somente ela pode libertar Kai. Ela deve chegar sozinha até a Rainha da Neve. Não podemos ajudá-la mais do que isso. Assim, a mulher da fina marca pôs Gerda em cima da rena e eles se foram tão rápido quanto se possa imaginar. Ah, não! Gritou Gerda. Minhas botas e minhas luvas ficaram na casa da mulher dinamarquesa. O frio cortava a pele, mas Bak não ousou parar, retornar e nem mesmo responder. Ao chegar no arbusto com as frutas vermelhas, ele colocou Gerda no chão e, enquanto suas lágrimas escorriam pelo rosto, ele beijou-a com ternura e, deixando-a, retornou de imediato. Agora, Gerda estava novamente sozinha e descalça, na terrível fina marca gelada. Ela se pôs a correr para atravessar o quanto antes pudesse o jardim e alcançar o palácio da Rainha da Neve. Então, um pelotão de flocos de neve veio ao seu encalço. Mas o céu estava limpo e brilhante com a aurora boreal. Os flocos de neve deslizavam pelo chão e quanto mais perto eles chegavam, maiores eles ficavam. Gerda se lembrou de quando Kai os mostrou na lupa, como lhe pareciam estranhos e grandes. Só que agora eles eram grandes e terríveis e estavam todos vivos. Eram soldados da Rainha da Neve e suas formas eram as mais esquisitas. Pareciam desde grandes e feios ouriços a serpentes enroladas umas às outras, com a cabeça para fora. Outros pareciam pequenos ursos gordos de pelos em pé. Todos tinham uma brancura brilhante. Todos eram flocos de neve vivos. Gerda buscava forças. O frio era tanto que via sua respiração em fumaça ao sair pela boca. Ela começou a rezar e a fumaça tomava forma de pequenos anjos com elmos na cabeça e lanças e escudos nas mãos. E ao tocar na terra, os anjos cresciam e tornavam-se mais numerosos.
Quando Gerda terminou sua prece, estava cercada por uma legião inteira. Eles enfrentaram os flocos de neve com suas lanças, cortando-os em 1000 pedaços pelo ar, enquanto Gerda caminhava bravamente em segurança. Os anjos afagavam-lhe as mãos e pés, e assim sentia menos frio, e seguia rapidamente até o palácio. Mas vamos ver como estava Kai, que sequer se lembrava de Gerda, e menos ainda imaginaria que ela estivesse bem ali, em frente ao palácio da Rainha da Neve. Sim. E vocês estão gostando? Eu espero que sim. Vocês estão preparados? Estamos chegando na última história da Rainha da Neve. Será que Gerda vai encontrar Kai? Então, não se esqueça de se inscrever. Se você não estiver inscrito ainda, ative o sininho da notificação para receber o aviso dos próximos vídeos aqui do canal. E curta e compartilhe com todos, para que todos possam acompanhar os contos originais na íntegra, aqui com uma versão repaginada na língua portuguesa, com as palavras usuais que temos no dia a dia. Confira também as curiosidades sobre esse conto e outros aqui no canal Contos Pachalê. Eu espero você, então, no próximo conto. Até lá!